Aleluia, glória a Deus. Um bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Cumprimento também os irmãos que estão nos assistindo pelo culto online. Que a paz de Cristo também esteja convosco, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais um pouco. Vamos pedir para que o Espírito Santo conduza essa palavra, que Ele venha ministrar aos nossos corações, trazer ensinamentos, trazer princípios. Essa manhã é a manhã de um destravar sobre a tua vida. Você precisa entender isso, que quando nós estamos na presença de Deus, quando o Espírito Santo Ele toma conta da reunião, cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados, amarras são arrebentadas, e tudo aquilo que está prendendo a tua vida hoje vai ser cancelado e anulado pelo poder do nome de Jesus e através desse ambiente de glória que nós estamos. Fecha os teus olhos, comece a orar. Espírito Santo, nós entregamos essa palavra a Ti, Espírito Santo. Assume o controle dessa ministração. Enche-nos da Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Gera em nós uma fome e uma sede insaciável pela Tua presença, uma fome e uma sede insaciável pela Tua glória. Vem, amado Espírito Santo, enche esse ambiente. Como é bom, Pai, logo de manhã estarmos nesse ambiente de glória, Pai, nessa atmosfera, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Deus, por essa atmosfera profética, por esse ambiente, Senhor, preparado pela Tua presença, amado Espírito Santo. Nessa manhã, Deus, nós profetizamos no nome de Jesus um destravar sobre a vida de todos que estão aqui e de todos aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, do culto online. Que a Tua presença, Pai, que o fogo do Teu Espírito Santo venha quebrar, venha despedaçar correntes, grilhões, amarras. Nós entregamos, Deus, as nossas vidas a Ti e entregamos a condução dessa palavra nas Tuas mãos, amado Espírito Santo. Que não seja homens falando aqui, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz, Espírito Santo. Que toda ação humana nesse momento venha a ser diminuída, para que a Tua ação, Senhor, tome conta desse culto, para que a Tua voz, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, Papai. Toma o controle de tudo, Senhor. Amém. Amém, queridos? Você pode sentar. O ambiente de glória, ele é capaz de quebrar tudo aquilo que está nos amarrando. Eu creio nisso, você crê? Quando nós estamos nesse ambiente preparado pelo Espírito Santo, nós sentimos o fogo, nós sentimos o nosso rosto queimar, o nosso corpo eletrizar. Isso é sinal que o Espírito Santo está nos enchendo. E quando o Espírito Santo nos enche, tudo aquilo que tem nos prendido a dores, ao medo, tudo aquilo que tem nos amarrado, nos trancado, nos travado, isso começa a ser quebrado e tirado da nossa vida. Por isso a importância de nós sempre estarmos na presença de Deus. Davi falou isso, que uma coisa ele pedia, que era ficar na presença de Deus todos os dias da vida dele. E essa deve ser a nossa oração também, ficarmos de uma forma constante na presença de Deus. Não tem amarra, não tem corrente, não tem grilhão, não tem nada maligno que suporte o ambiente da glória de Deus. Amém? Quero falar um pouco hoje sobre travas. E o título dessa ministração é Liberte-se das travas. Hoje eu quero te dar direções para você se libertar de tudo aquilo que tem te prendido ao passado, ou até mesmo de tudo aquilo que tem impedido de você prosseguir. Tudo aquilo que aparece no seu caminho, te distraindo, te deixando com medo, te fazendo não caminhar, não avançar. E Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus, Ele deseja que nós venhamos a avançar segundo o propósito que Ele tem para a gente.
Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para o pastor Elton, Deus tem um propósito para a pastora Abel, para cada um, Deus tem um propósito. Mas nós devemos, dia após dia, evoluirmos nesse propósito. O propósito é como a nossa impressão digital. É como isso que Deus coloca no nosso polegar, que é único, é exclusivo e tem um para cada pessoa. O meu propósito não vai ser igual ao do pastor Elton, porque o pastor Elton tem um propósito que Deus estipulou para a vida dele, e Deus tem um propósito que Ele estipulou para a minha vida. E quando nós começamos a avançar nesse propósito, o inimigo começa a ficar preocupado, porque a palavra de Deus diz que onde existe luz, não existe trevas. E toda vez que você começa a avançar no seu propósito, a luz começa a invadir todo o ambiente que você entra, porque você carrega algo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo está contigo toda vez que você decide andar no propósito que Deus estipulou para você. E o diabo começa a ficar preocupado com isso, e ele não economiza forças para colocar travas no nosso caminho, nas nossas vidas. E o diabo, ele coloca travas que atuam de três maneiras, que são os 3 Ds que eu chamo. O diabo coloca travas com 3 objetivos: o objetivo de te distrair, o objetivo de te desanimar ou desestimular, e o objetivo de te fazer desistir. As travas que o inimigo coloca no nosso caminho, na nossa vida, tem esses 3 objetivos: a distração, o desestímulo e a desistência. Mas por que o diabo, ele pega e investe forças nisso? Para a gente entender isso, primeiramente nós precisamos entender por que serve uma trava. Vamos pegar o exemplo de um banco. Qual a porta de um banco que tem mais travas? A porta do cofre. Sim ou não? Você vai num banco, você entra no banco. Eu nunca fui porque eles não deixam, de tão restrito que é o acesso. Mas a gente vê pelos filmes e tudo mais como que é a porta de um cofre. Você chega diante da porta do cofre de um banco, tem no mínimo umas 3 senhas para você colocar. É impressão digital, é senha com números, é leitor facial, enfim. São inúmeras travas que são colocadas ali, porque não são todas as pessoas que podem ter acesso àquilo que está ali dentro. Porque a partir do momento que aquela trava é liberada, você tem acesso ao maior valor de um banco. Quando nós saímos de casa, o que nós fazemos? Nós pegamos e travamos as portas, porque nós não queremos que ninguém de fora tenha acesso àquilo que tem dentro da casa da gente, porque lá tem coisas de valor, tem televisão, tem eletrodomésticos, tem os móveis. Então a trava, ela tem o objetivo de restringir, não permitir o acesso. E a partir do momento que nós andamos no propósito de Deus, Deus reserva promessas para a gente, Deus reserva tesouros, Deus nos coloca diante de portas que, a partir do momento que nós abrimos a porta, nós temos acesso às promessas. Por isso que o diabo, ele não economiza esforços em colocar travas, porque ele sabe que a partir do momento que você cumprir aquele nível, existe algo muito importante e precioso para a tua vida. Então ele começa a colocar travas, começa a colocar entraves, para você não acessar aquilo que Deus tem preparado para ti.
E o diabo ele tem atuado de uma forma muito forte, com travas emocionais e bloqueios mentais. Ele coloca coisas na nossa cabeça que nos fazem causar distração, desestímulo e desistência do nosso propósito. Ele atua forte nas nossas emoções, porque o desequilíbrio emocional nos tira do foco, que é Jesus. Ele sempre ensinou a mansidão. Jesus era manso e humilde de coração, e é isso que ele nos ensina, nós sermos mansos e humildes. Então o diabo vem e tenta fazer tudo ao contrário. Ele diz que você tem que ser rancoroso, que você tem que ser irado, que você deve ser desequilibrado, porque ele sabe que isso é uma trava que ele está colocando na tua vida, que vai te impedir de ser como Jesus. Esse é o objetivo dele. E Deus preparou essa manhã para que todas as travas que têm te distraído, que têm te desestimulado e que têm feito você desistir, saiam da sua vida. Por isso que eu falei que o ambiente profético, o ambiente da glória de Deus, ele faz isso. Tudo aquilo que nos tira do foco, que é Jesus Cristo, essa manhã vai ser cancelado da tua vida. E eu quero falar nessa manhã sobre 3 travas. 3 travas que algumas delas nos prendem ao passado e outras nos impedem de prosseguir. São barreiras, travas que são colocadas para que nós não prossigamos. Antes disso, eu queria ler um texto contigo que está lá em Jeremias 29:11. Abre lá comigo. Jeremias 29:11. Hoje nós vamos mandar embora toda a distração, desânimo e desistência, no nome de Jesus Cristo. Isso não tem espaço na vida de um crente. Um crente não pode andar desanimado, um crente não pode andar distraído, e um crente não pode desistir. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que poderosa essa palavra. Deus, Ele tem um objetivo de nos fazer prosperar e nos dar a esperança de um futuro. Você entende agora por que o diabo coloca travas? Para que você não acesse isso que Deus tem preparado para ti. Só que essa manhã você vai aprender como lidar com essas travas, como superá-las e como tirar elas da sua vida. A primeira trava que eu quero falar contigo são as dores. As dores. E nessa vida não tem como a gente dizer que nós não vamos sentir dor. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as dores, elas acontecem na vida da gente de uma forma normal, porque isso faz parte da vida de um ser humano. Sentir dor, seja ela física ou emocional. Uma hora nós sentiremos dor. Por exemplo, quem aqui nunca caiu e acabou esfolando o joelho? Acabou esfolando o braço? Ou sentiu dor porque bateu o pé, o minguinho do pé na ponta do sofá? Então são dores que a gente uma hora ou outra vai sentir. E assim como tem as dores físicas que acontecem no nosso corpo, também tem as dores emocionais que afetam os nossos sentimentos e afetam as nossas emoções.
Só que as dores, elas fazem parte da vida, mas a grande chave para você vencer essa trava é como a dor vai se comportar em você. Toda vez que você sente dor, você tem dois caminhos: ou você trata aquela dor e supera ela, ou você deixa que aquela dor se transforme num trauma. E uma coisa eu quero te falar nessa manhã é que todo trauma, ele automaticamente gera uma trava na vida da gente. De repente eu estou falando aqui e você já esteja lembrando tudo aquilo que um dia te feriu emocionalmente e que você lembra até hoje, porque o trauma nada mais é que aquela dor que você nunca esquece e que te impede de avançar. Seja um relacionamento frustrado, que te causou muita dor, e como você não tratou aquilo gerou um trauma nas suas emoções e acabou te travando. Seja, de repente, um empresário que acabou falindo, sentiu muita dor e hoje tem um trauma de não querer empreender novamente. Então toda dor que não é tratada, ela acaba virando um trauma, e todo trauma gera uma trava na vida da gente. Então, se você passou por alguma situação que tem te travado e te traumatizou, essa manhã nós colocaremos isso diante de Deus, e o unguento santo, o bálsamo, vai lavar toda a ferida, e todo trauma vai ser tratado nessa manhã, porque Deus quer que a partir de hoje nós avancemos, nós prossigamos, nós não venhamos a parar. Aleluia! Um exemplo muito forte na Bíblia, de alguém que sentiu muita dor, mas que apesar de ter sentido muita dor, não deixou que isso virasse um trauma, foi José. Se nós pararmos e analisarmos a vida de José, nós começamos a ver como esse cara sofreu, como José sofreu até alcançar o propósito que Deus tinha para a vida dele. O propósito que Deus tinha para a vida de José era governar o Egito. Só que para que ele chegasse até lá, José sentiu muita dor. O inimigo tentou colocar muita trava na vida de José, mas em nenhum momento José se deixou abalar, se deixou distrair, desanimar ou desistir por essas dores que ele teve. Você que não conhece a história de José, está lá em Gênesis. E José é um dos filhos de Jacó. E José um dia ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Olha o trauma familiar que José poderia ter adquirido naquele momento. José revela um sonho que ele teve e os seus irmãos o invejam. E naquele momento, os seus irmãos pegam e o jogam numa cisterna vazia. E depois disso, pegam ele e vendem para o Egito como escravo. Não bastando isso, José chega no Egito e vai servir a Potifar. Só que na casa de Potifar, a esposa dele tenta deitar com José. José a todo custo ele desvia, ele sai, porque ele sabia que existia um propósito para ele, ele não poderia se distrair com aquilo. Então José, ele nega, ele foge, ele sai daquele ambiente do pecado, daquele ambiente da tentação. Mas não bastando isso, aquela mulher o acusa, ela agarra José e fica com as vestes de José na sua mão, e acusa ele de ter tentado deitar com ela. E José vai parar na prisão. E na prisão Deus começa a promover José, porque José em nenhum momento deixou que as dores gerassem traumas na sua vida. E lá José revela alguns sonhos, e o faraó teve um sonho, e ali o plano de Deus entra em ação, e José é promovido ao seu propósito, o governo do Egito.
Mas entenda uma coisa: para José ter alcançado o governo do Egito, ele não pôde deixar que aquelas dores que ele passou durante o processo travassem. Porque se toda a dor que ele passou tivesse travado José, ele não chegaria lá. Outro exemplo de um povo que sentiu muita dor foi o povo de Israel no deserto. Foram 40 anos caminhando no deserto. Imagina só, há 40 anos você caminhando. Quantos calos não existiam, quantas dores nas articulações, quanta fadiga, quanto peso nos ombros não existia. Só que antes de acessar a terra prometida, Moisés pega os príncipes, um príncipe de cada tribo, os famosos espias, e manda aqueles 12 espias olharem a terra. E quando eles retornam, nós temos 2 relatórios. 10 espias totalmente traumatizados por aquilo que passaram no deserto dão um relatório. Falaram: realmente a terra existe, ela mana leite e mel, é aquilo que Deus prometeu para a gente. Porém, lá existem gigantes, lá existem fortalezas muito grandes, e a gente não vai conseguir acessar a terra. Olha o trauma que o deserto gerou nesses espias. Porém, tiveram 2 espias, chamados Josué e Calebe, que ao retornarem dessa missão, eles falaram: a terra existe, ela mana leite e mel, realmente tem gigantes, existem fortalezas grandes, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir e nós vamos acessar a terra. Josué e Calebe em nenhum momento deixaram que aquelas dores do deserto os impedissem de acessar a terra prometida, porque eles não ficaram traumatizados com as dores. E nessa manhã eu quero que você entenda isso. As dores que você passou na vida não podem te prender. As dores que você passou na vida não podem te traumatizar, não podem te impedir de avançar. A segunda trava que o inimigo coloca na vida da gente para nos distrair, nos desanimar e nos fazer desistir é a dúvida. E a dúvida é o primeiro degrau da escada da fé. Se você quer ter fé, ou melhor, se você acha que tem fé, a primeira prova que você tem fé é não duvidar daquilo que Deus tem para ti. A partir do momento que você duvida das promessas de Deus, a sua fé já começa a ficar comprometida. E essa manhã é uma manhã para nós consertarmos isso. A dúvida não pode te travar, a dúvida não pode te distrair. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 20. Vamos ler do versículo 25 ao 28. Aleluia. João 20, 25 ao 28. A palavra diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: pões aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é muito forte. Tomé
ele andou, ele passou dias, meses, anos com Jesus. Ele sabia do que Jesus fazia. Ele presenciou os milagres. Ele presenciou as maravilhas. E quando os discípulos chegam para ele e dizem: Tomé, nós vimos Jesus, ele apareceu para a gente. Tomé disse: eu não vejo a marca dos cravos nas suas mãos, e a marca do lado do seu corpo, eu não vou acreditar. Ali Tomé estava colocando uma trava na vida dele, que é a trava da dúvida. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos em nenhum momento duvidar do poder de Deus em nossas vidas. Nós não podemos duvidar que Deus pega uma pessoa e tira do fundo do lodo e coloca numa posição de governo, porque Ele fez isso com José. Tirou do fundo de uma cisterna e colocou no governo do Egito. Nós estamos vendo tanta coisa, tantos milagres Jesus fazendo, através de lives, dos cultos, de orações. E por que em alguns momentos nós ainda damos margens para que a dúvida tome conta da nossa mente? Será que já não é o suficiente? Será que tudo que estamos vivendo já não serve para alimentar de uma forma sólida a nossa fé? Nós acreditamos na voz de um GPS, que a gente não vê. Se o GPS mandar você dobrar direita, esquerda, segunda à direita, próxima à esquerda, você fecha os olhos e segue a voz do GPS. Alguém que você não conhece, que você não vê, mas você crê. E por que a gente não acredita na voz de Deus? Ou será que o GPS tem mais poder do que Deus? Então temos que eliminar a dúvida. Não podemos deixar que aquele ponto de interrogação fique na cabeça da gente, porque uma coisa é certa: quando você vai acessar a promessa, vai vir o diabo e vai colocar: eu acho que não é isso que Deus tem para ti, eu acho que não é por aí, eu acho que tu deveria ir por outro caminho. E aí você fica confuso, sendo que em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não consegue ver, e a convicção daquilo que ainda está por vir. Essa manhã é uma manhã para você fortalecer também a sua fé e eliminar a dúvida do seu caminho. Falamos sobre as dores e traumas, segundo a dúvida, e o terceiro, o medo. E o medo, ele tem um objetivo muito específico. O medo, ele paralisa. A dúvida, ela te distrai. Então você chega ali, ela vai te distrair. Você está prestes a acessar, vem a dúvida e te distrai, diz que tem outra porta, que tem outro caminho. As dores, os traumas te prendem ao passado, te desestimulam, e o medo paralisa e nos faz desistir. Quem aqui nunca tomou um susto e ficou paralisado? Às vezes alguém numa brincadeira, você está chegando e aparece e você, o corpo reage de uma forma automática, paralisa, porque é isso que o medo faz. O medo faz a gente ficar paralisado diante das situações. Eu quero ler um trecho contigo da palavra. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30. Uma passagem muito conhecida, mas que revela o poder que o medo tem, se nós deixarmos ele entrar na vida da gente. Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30 diz assim: todos acharam, amém? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve... O que diz na tua Bíblia? Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O que parou Pedro foi o medo.
As ondas, o vento, a tempestade fez com que Pedro ficasse com medo. Foi um trauma, uma trava que naquele momento estava sendo colocada na vida de Pedro. E se a gente vê o cenário, Pedro estava diante de Jesus, ele estava olhando para Jesus, ele estava perto de pegar na mão de Jesus, e reparando aquilo que acontecia ao seu redor, ele deixou de chegar até o Mestre. Quantas coisas nós estamos perdendo, quantas coisas, quantos tesouros nós estamos deixando de acessar, porque quando chegamos perto, começamos a reparar aquilo que está à nossa volta, começamos a reparar o vento, começamos a reparar as ondas, começamos a reparar a pandemia, começamos a reparar os números da pandemia, começamos a reparar o terror que a mídia coloca da pandemia, e aquilo nos causa medo e nós paramos. Entenda uma coisa, a crise, ela não vai criar nada na tua vida. A crise, ela não cria medo. A crise, ela não cria dúvida. A crise, ela não cria dor. Ela apenas potencializa aquilo que já existe. Pegou? Vou repetir. A crise, ela não cria medo, ela não cria dor e ela não cria dúvida. Ela apenas potencializa, ela aumenta o poder daquilo que já existe. Nessa crise muitas pessoas, sim, quebraram, faliram, mas porque aquilo foi potencializado na vida delas, porque ao contrário dessas pessoas, teve muita gente abrindo negócio, teve muita gente explorando o momento e abrindo empresa, teve muitas pessoas aproveitando oportunidades e crescendo de uma forma que nunca cresceram na vida, porque não tinham medo, não tinham dúvida. Apenas a fé que estava na vida delas foi potencializada e elas foram promovidas. E você precisa entender isso. Nessa manhã nós vamos deixar aqui, hoje, para aqueles que de repente não estão conseguindo avançar, progredir, andar, esse dia vai ser um marco na tua vida, porque toda trava hoje vai ser cancelada. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Se situações, sentimentos, emoções te travavam, a partir dessa manhã não vão te travar mais. Aleluia. Uma frase muito conhecida no mundo gospel, no mundo dos cristãos é: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas inverta essa frase, diga ao problema que você tem um grande Deus. Comece a mudar a sua forma de pensar, comece a mudar a sua forma de agir, comece a eliminar da sua vida hoje, agora, tudo aquilo que tem te travado. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Choramandarabacandarabachê, choramandarabacandarabachê. Tem uma presença tão forte aqui. Esse é o ambiente da glória. Esse é o ambiente que quebra correntes, que arrebenta amarras, que destrói grilhões, que elimina da vida da gente tudo aquilo que está nos trancando. E é essa doce presença, é o Espírito Santo hoje que vai te fazer livre. É o Espírito Santo que nessa manhã vai encher a tua vida e vai limpar. Hoje o bálsamo vai ser derramado sobre a tua vida, e todo trauma, toda ferida será curada. Hoje as amarras ao passado serão arrebentadas. Para finalizar, e você não precisa abrir a sua Bíblia, preste atenção no que diz esse versículo, Romanos 8,18. E eu quero que depois dessa palavra você tome isso como posse para a sua vida.
Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você sofreu, todas as dores não se comparam com aquilo que Deus tem para você. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Independente do que você passou, hoje fica aqui, porque o que Deus tem preparado é muito melhor, é muito maior. Tudo que a gente passou não se compara com a glória que está por ser revelada através da gente. Se você sofreu com medo, você vai começar a falar, ou a partir de hoje, para as pessoas que têm medo, o que Jesus fez na tua vida. Se você tinha traumas, você vai começar a ministrar para as pessoas que têm traumas aquilo que Jesus fez na tua vida. Se você era uma pessoa que não tinha fé, você vai começar a falar para as pessoas a fé que Deus colocou na sua vida. É a partir de hoje, é agora. Fecha os teus olhos, comece a orar, comece a pedir para que o fogo do Espírito Santo tire tudo aquilo que não agrada a Ele. Começa a pedir para que o fogo do Espírito Santo retire toda dúvida, retire todo medo. O ambiente está pronto. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Vamos, adore a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença.
tua glória, Senhor. Chora mandarabacandarabaxê. Chora bababassaramandarabachê. Chora encantarabassura mandarabaxê. Chora mandarabacandarabaxê. Vem, Espírito Santo. Vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem com teu fogo, Espírito Santo. E queima toda dúvida. Queima todo medo. Queima todo trauma. Espírito Santo, nesse momento, tudo aquilo que tem travado as pessoas, tudo aquilo que tem trancado as nossas vidas, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar, nós cancelamos agora no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Enche-nos da tua presença, Espírito Santo. Enche-nos da tua presença, amado Espírito Santo. A tua presença lança fora todo medo. A tua presença lança fora toda dor. A tua presença lança fora toda dúvida. Nós queremos focar em ti, Jesus. Nós queremos focar em ti, Jesus. Não vamos deixar que problemas, que crises, que situações, que tribulações, não vamos deixar que aflições nos tirem do foco, nos tirem da tua presença. Oh, aleluia, Senhor. Nos enche, Pai. Nos enche, Pai. Nos enche, Senhor. Transforma as nossas vidas. Todo trauma familiar, todo trauma familiar que tem prendido as pessoas, toda amarra que tem acorrentado essas pessoas através de um trauma familiar, eu cancelo agora, no nome de Jesus Cristo. Agora, vem, Espírito Santo. Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Senhor, assim como Davi orou, Pai, nós também oramos nessa manhã. E uma coisa pedimos, Pai, que possamos ficar na tua presença todos os dias da nossa vida, Pai. Porque sabemos, Senhor, que na tua presença o medo não tem vez. Sabemos, Pai, que na tua presença a dúvida não tem vez. Sabemos, Pai, que na tua presença os traumas não chegam até nós. Por isso te pedimos, Espírito Santo, ache em nós um lugar de habitação, não apenas de visitação, mas que possamos ser um lugar de habitação, habitação da tua presença. No nome de Jesus nós oramos, Papai, e te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Fica conosco, Pai, e desde já nós abençoamos o culto da tarde e os cultos da noite, e profetizamos que será um tempo profético, que será um tempo sobrenatural, onde vidas serão restauradas e transformadas no poder do teu nome, Jesus. Aleluia. A ti seja dada toda a honra, glória e louvor. Amém. Aleluia. Amém, queridos.